esse sarau. O sarau que a gente vem fazendo, ele é patrocinado pelo Instituto Olga Rabinovich, que promove e faz com que isso tudo aconteça. E hoje eu estou emocionado com essa conversa que a gente vai ter. Eu acho que está muito alinhado com o que a gente acredita no infinito, que é esse movimento, né, de incluir as pessoas e estar a serviço da nossa sociedade. Então, aqui está o Danilo, o Edson e a Helena, que também se envolveram com esses projetos agora, criaram projetos super bonitos e super importantes, fundamentais agora na época do Covid, que eles vão contar para a gente. E eu vou apresentar cada um deles. A Helena Silvestre, ela é uma ativista periférica, feminista afro-indígena, editora da revista Amazonas e educadora popular na escola feminista A Bia, depois você me corrige, tá? A Bia Yala. Militante da cultura popular e favelada, é escritora e poetisa, parte do Sarau do Binho. Eu já ouvi falar desse Sarau do Binho, depois eu quero tirar umas dúvidas com você. E colabora com a Rede de Apoio às Famílias e o Memorial das Vítimas do Coronavírus no Brasil desde o seu início. Esse Memorial das Vítimas do Coronavírus que a gente vai falar também. E o Danilo César, ele é um dos coordenadores da Rede de Apoio às Famílias de Vítimas Fatais de Covid. Fecha, por favor, os microfones para mim. Vou voltar aqui. Danilo César, ele é um dos coordenadores da Rede de Apoio às Famílias e Vítimas Fatais do Covid-19 e do Memorial das Vítimas do Coronavírus no Brasil. Historiador formado pela USP, além de pesquisador e educador, atua na área de projetos socioculturais e de direitos humanos há mais de 20 anos, tendo colaborado para uma série de organizações sociais voltadas à prevenção de violações de direitos fundamentais e amparo a violências diversas, o direito ao luto, à memória, à verdade, à justiça e às reparações diversas, ao mesmo tempo buscando elaborar e efetivar políticas públicas afirmativas voltadas a grupos sociais mais vulneráveis a essas violações junto ao poder público. E o Edson Pavoni é um artista e tecnologista brasileiro pesquisando e propondo novos imaginários para a ideia de conexão. O corpo principal do seu trabalho é de instalações interativas na escala arquitetônica em locais públicos que questionam as margens do que é conexão entre pessoas. Mas ele também produz poesia, fotografia, filme e plataformas digitais interativas, como o projeto Inumeráveis, onde discute o poder de desconexão dos números e estatísticas. Exibiu em festivais, galerias e instituições em Pequim, Dubai, Lisboa, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, sejam super bem-vindos. Baita peso aqui de vocês três. E aqui é muito informal, é um grande bate-papo, tá? Então eu vou soltando perguntas para a gente ir conversando, porque acho que a gente está super alinhado, porque também no Infinito a gente lançou o guia dos rituais de despedida, que a gente tem auxiliado também as pessoas a promoverem esses rituais, porque a gente acredita, a gente sabe que é muito importante, nesse momento, tudo isso que vocês estão fazendo, que a gente tem feito junto, na elaboração do luto. Eu queria que vocês contassem, então, Danilo e Helena, um pouco sobre o projeto, a ideia do projeto, que é o projeto do Memorial. Depois o Edson vai falar do Inumeráveis também. Vou começar só por uma questão de... mas a Helena pode me interromper, inclusive. Só liberar seu microfone, Helena. Primeiro, Danilo, boa tarde. Aí eu vou contar um negócio. O Danilo, ele falou que hoje ele está vida real. Ele está com as filhas gêmeas em casa, 5 anos. Então, talvez ali alguma pulha, alguma gripe, ele tem que correr. Sim. Vida real acontecendo, tá? Aqui que as coisas são assim. Então, tá tudo certo, ele fica tranquilo. Sim. Aliás, meu beijo e toda a dedicação ao meu trabalho, tudo que eu faço na minha vida é por elas, pelo presente e futuro delas, minhas amorecas. Bom, primeiro, boa tarde. Agradecer muito a você, Tom, e toda a equipe do Infinito ETC. Agradecer pela Camila, que é jornalista, coordenadora do blog Morte Sem Tabu, que nos apresentou no começo dessa tempestade. Eu já estava procurando você, porque eu tinha ouvido algumas intervenções suas, matérias suas, em especial na CBN. Tinha gostado muito, comentei isso contigo, né? E foi um encontro que tem sido muito especial e muito importante nesse pesadelo que a gente está atravessando, nessa tormenta, nessa nova calunga grande que a gente está atravessando junto, e essa parceria tem sido muito importante. Então, agradecer a Camila também por essa ponte, agradecer a minha irmã Helena, que daqui a pouco vai falar também um pouco, e dispensa da nossa parceragem de muitos anos aí,
agradecer e parabenizar o Edson Pavone pela saudável e salutar, e saudar a iniciativa de vocês, dos Inumeráveis, que vem a complementar, engrandecer aí esses diversos trabalhos e camadas de apoio, sobretudo às famílias enlutadas, né? E aí eu queria contar um pouco de como surgiu a rede de apoio às famílias de vítimas do Covid aqui no Brasil, da qual o memorial é uma das expressões do nosso trabalho, uma expressão muito importante, porque a memória ela é absolutamente fundamental por N razões, mas nesse momento em especial, porque é a primeira pessoa que as famílias que estão perdendo seus entes queridos nesse contexto tão ingrato, ela se apega, ela precisa revisitar, recontar, inclusive no fundo, da reta final da vida, quando o seu ente querido já está em isolamento, quando se consegue tratamento, né? Já está em isolamento físico e já bate uma saudade, e a vida já começa a se alimentar de memórias, e quando tem a infelicidade da confirmação do óbito, tem sido inumeráveis óbitos Brasil afora já há algum tempo, a memória ela é tudo, né? E o ritual de despedida, todas as limitações impostas por esse contexto pandêmico, as famílias de não poderem fazer os rituais todos de corpo presente. Então, os rituais de despedidas virtuais, que vocês têm um trabalho muito importante, que nós temos disponibilizado a todas as famílias que nós atendemos, então, o guia de vocês de rituais de despedida, e uma série de dimensões que essa tragédia implica na vida das pessoas que perdem seus entes queridos. Não só familiares, amigos, colegas de trabalho, companheiros, vizinhos. Bom, no começo dessa tragédia, sabendo e acompanhando o que estava acontecendo em outros países, nós tínhamos ideia do que ia acontecer no país. Muito embora o Brasil tenha sido um dos primeiros países, com todos os altos e baixos e tropeços, inclusive propiciados pelo nosso presidente da República, a vivenciar essa pandemia num contexto de muita desigualdade, né? Então, aqui os contornos, infelizmente, têm sido ainda mais trágicos. A gente sabia que a catástrofe que estava por vir, acompanhando China, Itália, principalmente, Europa, Espanha e os Estados Unidos, que estouraram antes de nós. Então, num primeiro momento, a gente se engaja nas redes de apoio, solidariedade e defesa da vida, as redes emergenciais, principalmente nas pontas, nos lugares mais vulneráveis. A Helena faz parte de algumas dessas iniciativas, o próprio Sarau do Binho tem feito uma campanha para apoiar mais de 40 poetas, são inúmeras. Tem um lugar que está reunido essas campanhas emergenciais de apoio e defesa da vida, que é o Centro de Estudos Periféricos da Unifesp, que é nosso parceiro da rede também. Lá as pessoas podem conferir campanhas sérias, idôneas, de arrecadação de alimentação, kits de higiene, etc. Então, no primeiro momento, a gente se engajou nisso. Mas nós que tínhamos uma experiência grande já de lidar com o luto, lidar com a questão da morte, todas as implicações disso, nós sabíamos e avaliamos, ainda isso no começo de março, que talvez a gente tivesse um papel importante a cumprir de oferecer diversos tipos de apoio, psicossocial, psicológico, assistencial, simbólico, jurídico em alguns casos, desde o manejo dos corpos, das notificações, que estão tudo em contexto extraordinário, muito difícil, por questões epidemiológicas e sanitárias, até todos os desdobramentos de curto, médio e longo prazo, especialmente a elaboração do luto, num contexto que torna essa elaboração ainda mais difícil. Foi daí que a gente lançou a rede, eu não vou me estender mais, depois a gente vai contar melhor as várias dimensões da rede, e o memorial é uma das suas expressões, inclusive no primeiro momento para as pessoas expressarem o seu luto a partir das redes sociais, dos dispositivos digitais de hoje, já que os rituais de despedida presenciais estavam interditados, seguem interditados ou muito limitados. Então, as expressões de luta, as expressões de memória pelas próprias pessoas como uma forma de se despedir, de homenagear, de amenizar, de confortar. É daí que surgiu tanto a rede, né? A gente vendo a diferença que a gente estava fazendo já nas primeiras vítimas que chegaram próximas a nós. A gente falou, esse trabalho é muito importante nesse momento, porque está todo mundo perdido já em isolamento. Você imagina como não fica devastado as pessoas que perdem seus entes queridos, e às vezes 1, 2, 3, nós já atendemos casos de famílias que perderam 4 pessoas do mesmo núcleo familiar. Bom, e aí o memorial
como uma primeira expressão, um dos lugares de expressão desse luto, de conexão com essas pessoas, que a gente passa a oferecer uma série de amparos, acolhimentos, para essas pessoas começarem a poder se amparar e pensar em reconstruir suas vidas e conseguirem reconstruir suas vidas. Então, o memorial, na verdade, ele tem, né, ele está no Facebook, que daí efetivamente é o memorial, onde tem as fotos, tem fala sobre as pessoas e tudo mais, mas tem um grande trabalho por trás, que é de assistência e suporte. Helena, você quer falar um pouquinho sobre isso também? Então, o que está por trás? Assim, né? Que o memorial é isso, que é uma página hoje no Facebook, com as fotos das pessoas que vocês estão recolhendo e principalmente com acesso, né? Principalmente, eu acho que é o forte de vocês nessa rede periférica muito grande, de poder colher essas informações, mas também todo esse outro suporte. Conta um pouquinho também, Helena. Estão me ouvindo? Primeiro, eu também agradecer pelo convite, pela porta aberta para conversar sobre essas coisas. Acho que a gente tem refletido sobre vida e sobre morte, né? Estamos em defesa de todas as vidas, sem deixar de pensar que vida é a que a gente defende, né? E, ao mesmo tempo, também pensando em atravessar esses processos de morte que agora vão cruzar as nossas vidas dessa maneira tão massiva. Essa rede que acho que está por trás do memorial um pouco e dessa... Primeiro, acho que tem isso do memorial, que é pensar o direito à memória, pensar a memória como um direito, né? Como você estava dizendo, eu sou parte do Sarau do Binho, então a gente tem uma luta também, por exemplo, na periferia, mas não só, acho que de muitos povos e modos de viver pelo direito à nossa história, a escrever a nossa história, a redigir a nossa memória, a nossa narrativa. Então, acho que o memorial, ele ocupa também um pouco esse lugar, né, de a gente conseguir estar juntos produzindo essa história, que nenhuma história fique invisível, que nenhuma história fique à margem, que nenhuma história fique ofuscada, mesmo diante da maior tragédia, que a gente possa, ao contrário, juntar essas histórias numa rede, numa teia, onde a gente se abrace virtualmente, mas em apoio, em solidariedade. Só que tem uma infinidade de contextos por trás dessas histórias, né? Por trás dessas narrativas, por trás dessas memórias, por trás dessas famílias que ficam. Então, a gente tem, por exemplo, todo um cuidado ao pensar o apoio psicológico, que vai se transformando numa coisa essencial para as famílias, né? A gente tem... Eu, particularmente, também sou parte de uma articulação de mulheres periféricas, que na Zona Sul de São Paulo tem distribuído alimentos e também oferecido ajuda psicológica a essas mulheres. Imagina, a gente sabe, por exemplo, o peso que é para quem fica lidar com o luto e lidar, além disso, com todas as questões da vida, da manutenção da vida, do alimento para os filhos, das situações difíceis que estão essas famílias também. Então, a gente também tem esse cruzamento de várias iniciativas que estão nos territórios, prestando apoio de diversas formas a essas famílias, porque a gente quer não só que essas histórias estejam lá reunidas, né, e fortalecendo essas pessoas, e a gente podendo pensar junto sobre essa passagem que todos nós fazemos também, né, em lidar com o luto, mas também queremos preservar e proteger ao máximo. Então, acho que são essas coisas, são as orientações, é a preocupação com as questões materiais, que infelizmente é uma realidade gritante no nosso país, a situação precária de muitas famílias que, além de tudo, estão atravessando o luto. Então, acho que são algumas coisas, tem várias, enfim, a gente tem um bocado de gente, isso é maravilhoso, aportando, e isso vai expandindo também a nossa capacidade de fazer pelo outro, né? Mas algumas dessas iniciativas que estão por trás, acho que daquelas memórias, é toda essa rede de amparo e de acolhimento. Legal, ótimo. Do Binho, eu tinha ouvido falar a primeira vez pela Tati Ivanovic. Pela Tatiana Ivanovic. Que lindo! Uma amiga, então, em comum, que ela também já faleceu, acho que há uns 5 anos, uma pessoa super especial.
ela que falava disso para mim. E daí a poetisa, a Thaís, o Negotinho, eu fui conhecendo essa galera toda aí. Então, um dia eu tenho que falar. Edson, para começar a conversa, eu separei 2 minutos do início do podcast, que ficou super bonito, então eu vou colocar, daí a gente começa a falar sobre o Inumeráveis. Orgulhoso dono de um Fusca bege de 1972, que ele usava para buscar na escola os 7 netos. Edgar Fará, 81 anos, vítima do coronavírus em São Paulo. A melhor amiga de infância de qualquer um em 5 minutos. Érica Regina, 39 anos, vítima do coronavírus em São Paulo. Pai e avô dedicado que tinha um bigodão conhecido por asa de andorinha. Natalino Inácio da Silva, 74 anos, vítima do coronavírus no Rio de Janeiro. Ensinava o significado da música Cálice para a filha de 9 anos. Miriam Rossettini, 72 anos, vítima do coronavírus em São Paulo. O chinês mais brasileiro de que se tem notícias. Davi Wu Tai, 71 anos, vítima do coronavírus no Rio de Janeiro. Um jovem médico que atuou na linha de frente contra a Covid-19. Frederic J. Silva Lima, 32 anos, vítima do coronavírus em São Paulo. Belo, porque lá na Bahia dizem, era o mais bonito de sua vila. Manuel Chaves, 86 anos, vítima do coronavírus em São Paulo. Professor de inglês que gostava de rock. Tudo nele era interessante. Vitor Alexandre Lima da Cunha, 53 anos, vítima do coronavírus em Belém do Pará. O funcionário mais prestativo da Livraria Independência. José Augusto de Souza, 58 anos, vítima do coronavírus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Um ser de muita fé, devoto de São Luís Gonzaga. Isavan Volgrande Barros Lira, 81 anos, vítima do coronavírus em Recife. Achei que ficou tão bonita essa introdução. Eu acho que era a melhor forma de começar a falar sobre o seu projeto, né? O projeto de vocês também, que é um coletivo, são várias pessoas envolvidas. Sim. Conta um pouco como é que surgiu, como que está sendo. Eu achei lindo isso, né? Porque eu acho que quando a morte ela não é próxima, né? Não é com alguém próximo, a gente não se sensibiliza. Por mais que eu falando número, ela vai ficando muito distante e a gente vai se blindando. Exato. Então, eu preciso colocar cara, quem são essas pessoas, né? Então, isso faz com que a gente vá se aproximando e sentindo que isso realmente está acontecendo. Exato. Bom, muito obrigado pelo convite. Tom, Danilo, Helena, um prazer enorme ouvir vocês falarem assim, conhecer a carinha de vocês. Muito, assim, estou muito feliz de estar aqui. Eu sinto que tem aí da parte de vocês, uma conexão muito grande, assim, com todas as ramificações sociais do que a pandemia está trazendo para o Brasil. O projeto Inumeráveis nasceu de um lugar mais, assim, de um lugar realmente muito íntimo, assim, essa coisa de você acordar todo dia com um número novo, sabe? Essa coisa de você acorda um dia e é 120 mortos, daí no outro dia são 180, no outro dia são 280, 350. Depois de um tempo, e não sei se isso aconteceu com vocês, mas assim, depois de um tempo, para mim, a minha cabeça lógica, ela começa a olhar para esse número quase como se fosse um relógio, assim, é um número abstrato dentro de uma curva, uma coisa matemática. O significado do número foi se perdendo, né? E numa ligação, numa conversa com um grande amigo, Rogério Oliveira, que é criador desse projeto junto comigo, a gente estava falando assim, de quão desconectado a gente estava da realidade desse número, que a gente falou, não, vamos criar alguma coisa que faça sentido. Então daí partiu do Rogério, ele falou, eu penso em criar um memorial, alguma coisa que a gente possa contar a história dessas pessoas. E, né, eu sou artista e meu trabalho, minha pesquisa como artista é no campo da conexão, como o Tom apresentou no começo. Por que as pessoas se conectam com uma coisa, por que elas se desconectam. Opa, Rosa, minha cachorra. Vida real de pandemia. Rosa! Então,
por que as pessoas se conectam, porque elas se desconectam de uma pessoa ou de uma coisa. E eu senti, né, claramente que eu estava desconectado da verdade por trás desse número. E então surgiu essa ideia do Rogério, e aí vamos fazer um memorial, vamos contar a história dessas pessoas. Primeira coisa que eu fiz, como eu faço em praticamente todos os meus projetos, antes de entender se a gente vai fazer isso, antes de entender se a gente vai colocar isso lá no mundo, vamos olhar para o menor teste possível que a gente possa fazer. E foi exatamente isso que eu fiz, junto com uma jornalista muito querida e amiga, que agora também faz parte desse projeto, a Lana Rizzo. A gente procurou, né, pessoas na nossa própria rede que conhecessem alguém, que conhecessem uma outra pessoa, um familiar, e daí vai, até que a gente encontrou e entrevistou uma pessoa. Foi muito especial realmente entrevistar essa pessoa para mim, porque eu não tinha certeza se o que a gente estava fazendo ia ser bom para a sociedade. Me parecia bom, parecia assim na minha cabeça bom, mas não dá para ter certeza mesmo, porque assim não foi o meu parente, sabe? Não tava claro que tinha esse gap que precisava ser visto. E daí a gente entrevistou essa pessoa, foi uma entrevista bem, assim, demorou uns 30 minutos. E a pessoa tinha perdido sogro e sogra, e ele era muito próximo, então ele tinha relatos muito vivos, assim. E o meu objetivo, desde o começo, era falar da vida dessas pessoas. Como vocês viram aí, assim, é o seu Edgar Fará, que ele tinha um Fusca 1972, bege, que ele usava para ir buscar os 7 netos na escola. Um pouco dessa... vendo essa frase, eu consigo ver uma imagem do seu Edgar. E daí a gente contou, né, eu e a Alana, a gente escreveu essa história, a história do Edgar e da Eunice. E o que aconteceu foi que no final da entrevista, aquela pessoa que estava sendo entrevistada por nós, ela estava muito melhor do que no começo. Ela estava, assim, óbvio que ela ainda estava triste, ainda tinha luto, mas uma energia de celebração da vida estava ali. E daí, quando isso aconteceu, aí sim eu tive a certeza de que a gente precisava fazer alguma coisa, e que a gente precisava fazer alguma coisa que não fosse só a gente entrevistando, sabe, que fosse realmente colaborativa e que criasse uma dinâmica onde não sei se eu posso chamar assim, mas essa cura, ou esse começo de cura, ele tivesse acontecendo de forma totalmente distribuída, assim. E foi muito legal. Daí eu comecei, né, com o meu trabalho como artista, eu tô sempre... minhas instalações são em espaços públicos, eu crio coisas para espaços públicos, e daí isso é uma coisa totalmente diferente para mim, né? Um artista em espaço público no meio da pandemia, o que ele faz? Alguma outra coisa. Então, eu pensei, então, como que seria então esse lugar onde essas homenagens existem, onde eu posso ir visitar essas homenagens. E tinha essa vontade muito grande, eu escrevo bastante poesia, então eu tinha essa vontade pessoal muito grande de manter as imagens dentro dos textos. Eu acreditava e acredito ainda que no nosso caso específico, o que eu queria propor para a sociedade era uma coisa que estava além do credo daquela pessoa, de como ela parecia, se ela era bonita, se ela era feia, enfim, era sobre uma outra coisa, sobre celebrar essas explosões de vida, assim, de cada uma dessas pessoas. E daí a gente lançou alguns dias depois, a gente também descobriu que existiam outros memoriais, óbvio. E daí a gente ainda não conseguiu conversar. Estou aqui conversando com o Danilo e a Helena pela primeira vez, olha que maravilha. Uhum. Então já sei, como é o nome do programa? Conversas Francas, Conversas Abertas. Agora vai ter conversas ótimas, conversas sinceras sobre como, assim, quero muito saber da experiência de vocês e também aprender, assim, ó, claramente que eu consigo ver que o projeto de vocês é muito mais ramificado, assim, né? Ele cuida dessa pessoa de uma forma mais ampla, assim, coisa que o nosso projeto não se propõe realmente. Ele é bem focado em conseguir contar todas as histórias, tanto as que chegam para nós quanto as que a gente vai buscar de uma forma mais jornalística. Bom, quando começou a acontecer tudo, para mim veio 2 insights também. Para mim, principalmente no primeiro mês, também eu vou para o modo criativo e de produção e tudo mais. E daí veio o guia e veio o memorial. Eu falei, vou fazer um memorial.
só que não tem braço, né? Daí eu falei, o guia é mais urgente. E daí a gente focou, eu, a Tati, a Maju, falou, vamos focar no guia. Então vamos focar no guia e pensando no memorial. E daí, de repente, a Camila me mandou, a Camila Appel, que é da Folha, me mandou uma mensagem, o Danilo já está fazendo isso. Então, depois veio de vocês, que daí eu falando com a Lana e o Zé, que daí eles chamaram a gente para uma reunião e tudo mais. E daí eu via isso, tem que estar todo mundo. E daí agora, com o tempo, as coisas vão se amarrando. E cada um tem um perfil, cada um tem uma especificidade e as teias vão se amarrando. Eu acho que não tem tipo um é um, outro é outro. Cada um vai amarrando, porque você usou uma palavra que eu uso muito, que eu acho que esse processo que a gente está fazendo, esses encontros, inclusive no começo eu fiz um texto que do sarau, que eu fiz uma brincadeira que para a gente sarau é do verbo sarar, que a gente está aqui para sarar junto, entendeu? É dessa coisa, é nesse espaço onde a gente fala que o sarau é poesia, é música, é encontro, para a gente é um verbo também, que é sarar. E essas manifestações, elas estão relacionadas à cura. Quando você contou sobre essa entrevista com a pessoa, quando ela fala sobre aquela pessoa, ela está falando sobre a história dessa pessoa, ela está acessando aquilo que não morre, que são essas memórias, as lembranças, o perfil daquela pessoa. Então, ela começa um processo de cura, de organização emocional desse processo de luto. Então, isso, de uma certa forma, vai dando um quentinho de falar, isso está aqui ainda. Então, na conversa, ela vai reconhecendo. Nossa, isso não foi. Isso está aqui, isso está presente. Só fazer um pequeno adendo, querido, sobre isso, em torno da palavra sarau. Interessante essa sua inspiração. E eu gosto de falar também, na minha apresentação estava lá, historiador formado pela FEFELESH USP, né? Mas eu gosto de dizer que eu sou um aprendiz de historiador, em constante formação, no que eu gosto de chamar de Universaral Perifaversidade de São Paulo. Os saraus periféricos aqui na periferia de São Paulo tem uma história, e o sarau da Cooperifa, junto com o sarau do Binho, foram grandes pioneiros nisso, tantos outros saraus, além de espaços de cura, como você disse, né, de elaboração, de poesia, de amor, de festa, de dores também, de delícias, de muita luta, de luto e luta, são espaços muito importantes na minha formação, que eu devo muito, a Helena também e tantos outros mais. Mas sobre isso, esse sarau e esse universaral, eu acho que nós estamos lidando nesse momento com várias pandemias simultâneas, né? A pandemia do vírus, do coronavírus, ela veio coroar uma série de outras pandemias que já existiam e que seguem se agravando. A Helena tem um texto muito bonito, depois ela pode falar um pouco melhor, sobre a pandemia da fome. Nós já vivíamos uma grande pandemia, que é a pandemia da desinformação, a pandemia das fake news. Essas várias pandemias confluíram nesse momento e a gente está tendo que lidar com todas elas. Então, essa rede que a gente está se propondo a construir, ela é uma resposta também, e isso é bonito porque é uma enxurrada de solidariedade, e eu queria destacar, na verdade, duas coisas. Primeiro, reiterar aquilo que a gente sempre fala para as pessoas, acho que faltou eu falar isso aqui também, o nosso sentimento de solidariedade a todas as vítimas e familiares que estão nos assistindo aqui. E, por outro lado, a nossa gratidão a essa enxurrada de pessoas que estão se somando nessa rede. Já são mais de 90 organizações do país que estão se somando, de alguma maneira, chegando, buscando construir. E, sobretudo, Tom, Edson, Helena, Helenice, os profissionais voluntários, solidários, e vale destacar, cerca de 80% mulheres. As mulheres, sobretudo as mulheres negras, trabalhadoras das periferias, são as mais atingidas, estatisticamente, comprovadamente, pela pandemia. E, ao mesmo tempo, são as mulheres que, incrivelmente, são as que mais têm se engajado nessa rede. Estou falando para vocês das cerca de 200 pessoas que estão atuando de maneira gigante, heróica. E aí eu destacaria também os profissionais de saúde, né? As profissionais de saúde, as enfermeiras, que estão numa linha de frente absolutamente fundamental. A gente está buscando fazer um esforço, inclusive, para aliviar psicossocialmente essas profissionais que estão, nesse momento, salvando as vidas dos nossos. Mas a gente também está, de certa forma, numa outra linha de frente muito importante,
que é do acolhimento, da elaboração. E aí sim, Edson, acho que todas as nossas iniciativas podem e devem se somar cada vez mais. As famílias que têm chegado para nós, a partir do momento que a gente descobriu a iniciativa de vocês, a gente passa a indicar também o memorial de vocês e outras várias iniciativas memoriais. Destaco uma, por exemplo, um grupo pioneiro de uma jornalista negra também, de uma cidade na periferia da Grande São Paulo, de Jandira, Adriana Biasoli. Ela criou um grupo por conta própria, num gesto muito bonito. No começo da pandemia, ela sentiu aquela mesma sensação de você, Edson, do jeito dela, do lugar dela, né? Há várias mortes se multiplicando, ela escreveu uma carta de despedida, colocou numa gaveta e resolveu criar esse grupo chamado In Memória. E já tem lá 1.200 pessoas, vários familiares, a gente passou a se integrar cada vez mais. Então, a gente tem falado muito no nosso memorial, na nossa rede, o quanto toda a vida importa, todo luto importa e toda memória importa nesse momento. As iniciativas todas se conectam, né? Assim como a gente tem, para todas as famílias, a gente tem oferecido de imediato, são os primeiros materiais que a gente oferece, o guia para pessoas enlutadas que perderam seus entes queridos em tempos de Covid, que a gente traduziu de uma rede de especialistas espanholas, em trauma, em luto, em momentos traumáticos assim. Mas a gente também já incorporou um guia feito, elaborado pelo pessoal do Vamos Falar Sobre Luto, e justamente o guia do Tom. Então, essa colaboração das várias pessoas que estão atuando nas várias dimensões dessa tragédia, ela é absolutamente fundamental nesse momento. E a gente aprofundar isso, muito respeito, muita solidariedade, muita compreensão também, porque tem muita coisa nova que a gente está aprendendo. Então, tem um respeito, uma sensibilidade muito grande, sabendo que ali e acolá a gente pode cometer um ou outro erro, mas se a gente tiver respeito, solidariedade, colaboração, a gente vai amenizar muito, enfrentar esse processo com muito menos dificuldade, mais solidariedade e poder também celebrar, continuar celebrando a vida, a felicidade também, a alegria, né? Eu acho que sobre isso do perfil, né? Eu estava lendo outro dia sobre o perfil também do Covid em Nova York. Ele é um perfil principalmente da população negra, né? Do Harlem e tudo mais. E aqui, que ainda está começando, a gente sabe que isso vai ser devastador, principalmente na periferia. Então, vai ser principalmente o perfil aqui vai ser da população das comunidades, negros e mulheres. Vai ser principalmente este perfil do que vai acontecer. Então, acho que a Helena quer falar alguma coisa. É muito rápido, assim, é que isso já tem rolado, né? A gente já acompanha os dados, a distribuição de casos na cidade. E acontece que, assim, eu queria só, até foi falado também do dia da enfermagem, dos profissionais de enfermagem, agora a gente está falando do perfil dos atingidos, essa substância, assim, também, né, dos números. Quer dizer, quando a gente fala de perfil, a gente também faz um pouco isso que o Edson, no trabalho, vai fazendo, que é de dar cara, né, de dar vida, de dar cores ao que são apenas números, ao que começa a figurar para a gente de maneira banal como números. E a gente, quando avança para dar corpo também à situação que a gente está atravessando, a gente vai ver isso, a gente vai ver um monte de mulheres, a gente vai ver uma sobrecarga das mulheres, a gente vai ver um trabalho de cuidados, sobrecarregando uma parcela da sociedade que sempre foi sobrecarregada com isso. Então, a gente vai ver agora, todo mundo vai aplaudir os celadores da enfermagem. Profissionais, em sua maioria, mulheres, recebendo super pouco, com um trabalho que vem sendo desvalorizado, com o Sistema Único de Saúde sendo depredado muitas vezes, né? E hoje a gente vê o quanto é importante o trabalho de cuidar das crianças, o trabalho de cuidar das pessoas adoecidas, o trabalho de alimentar, o trabalho de limpar, o trabalho de nutrir, o trabalho de fortalecer e dar suporte emocional, que também muitas vezes recai sobre mulheres, chefes de família que estão passando por situações super difíceis de luto, né, que não conseguem contar as histórias de suas pessoas queridas que se vão e ainda assim tem que estar de pé, super fortes para lidar com tudo isso e mais um pouco. Então, acho que também quando a gente olha para o perfil e para essas coisas, todas essas iniciativas de acolhimento também fortalecem essas pessoas, né? Para que elas possam contar e produzir essas narrativas, para que a gente possa produzir memória, história,
reivindicar tudo isso e, enfim, e acho que todas as iniciativas se juntam nesse lugar, né? Aliás, tudo que a gente fizer ainda é pouco. Eu costumo Então, posso dizer fazer isso uma para pergunta para Helena? Posso fazer Claro. uma pergunta para Helena? Claro. Helena, me conta um pouco. A gente tem recebido alguns relatos assim de que nas periferias, em alguns lugares, existe um certo estigma um pouco diferente assim para a doença, uma coisa um pouco fora do que a gente está ouvindo normalmente, assim. Você tem percebido isso, assim, que as pessoas têm mais dificuldade de relatar ou elas querem menos se expor ao relato por medo do estigma da família ter a doença? Ou, enfim, tem alguma coisa que vocês estão experienciando nesse território? Olha, Brito, eu particularmente não tive relação com nenhum caso de familiares que estavam com esse, por exemplo, o receio do estigma expor a família, pelo menos não que a gente tenha lidado com isso, eu particularmente. O que sim acontece, e aí eu acho que é importante, é em relação a como que a exposição das pessoas mesmo do ponto de vista de saúde, assim, fica todo mundo muito preocupado, sabe? A gente nunca sabe, as pessoas às vezes ficam enfrentando o luto sem saber, porque daí tem o lance da subnotificação, a gente não tem acesso a testes, né? Na periferia, a maior parte das pessoas não tem acesso a testes privados e a gente sabe que os testes à disposição do sistema público são muito poucos. Então, as pessoas ficam em dúvida quando chega muitas vezes a confirmação, aí você entra num desespero completo, porque você já está numa situação super precária, com dificuldade de fazer isolamento, inclusive, sem água, às vezes. A gente mapeou 277 comunidades sem água nos primeiros 15 dias. Então, acho que as pessoas ficam tão, assim, sabe, atabalhoadas com tanta coisa, que justamente por isso que eu acho que esse trabalho de acolher também permite que elas possam dar espaço ao luto, sabe? Espaço ao desejo de contar essa história. Porque às vezes ela fica tão assim sobrecarregada de tanta coisa que eu acho que acaba até, sabe, sufocando isso por dentro para conseguir ficar em pé. Só um gancho em relação a essa questão do estigma, que eu acho muito importante, e a gente tem observado, acho que a própria Helena também, que é um aspecto que acho que você quis perguntar, Edson. Eu acho que isso reforça muito a importância do nosso trabalho e da discussão sobre a morte e o luto. A gestão da morte, a gestão dos mortos. A importância fundamental nesse momento. A nossa sociedade, historicamente, ela sempre estigmatizou a morte. Sempre jogou, sobretudo as cidades urbanas e mais modernas, elas escondem a morte, os cemitérios vão cada vez ficando mais encastelados, digamos assim. E diferente de outros lugares, eu tenho uma família de origem, um dos lados da minha família de origem no Nordeste, por exemplo, né? E lá as famílias fazem o velório, os ritos, muitas vezes até hoje, dentro de casa. Você tem isso na história do país. Um bairro como Higienópolis, por exemplo, ganhou esse nome no momento de uma outra pandemia lá atrás, e que se tinha uma ideia de que estar próximo do cemitério, estar a contravento do cemitério, você estaria mais higienizado. E isso se intensificou muito nesse momento, as várias dimensões dessa tragédia. Eu queria destacar os profissionais que lidam com a morte, os tanatologistas, os jardins funerários. Você imagina, e vários outros profissionais vitais, essenciais, e não só os tanatólogos, agentes funerários, mas aquelas pessoas que estão sendo obrigadas a continuar a circular enquanto uma parcela da população tem, no fundo, o privilégio de poder ficar em casa, estão sim vivendo um estigma, porque estão circulando. Você imagina aquelas pessoas que estão lidando com o vírus, ou lidando com pessoas confirmadamente, né, com diagnóstico, o tamanho do estigma. Isso, por exemplo, se reflete nos estigmas dos cemitérios. A gente tem uma grande colaboradora da nossa rede, que é a Elisiana Castro, uma dessas gigantes, que é presidente da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais. O cemitério já era um lugar estigmatizado, e agora vão se tornar um lugar quase que proibido. E muitas famílias faziam rituais, para além do momento pós-morte imediato, permanente, no Dia das Mães, no dia do aniversário da morte. Esses lutos, outros também foram interrompidos ou dificultados, né?
Isso para muita gente é extremamente importante. Acho que para todos nós, né? Então, para o processo do luto, tudo isso é importante. São todos os pequenos rituais, os grandes rituais, os pequenos rituais, os rituais sociais, os rituais individuais. Tudo isso vai ajudando na elaboração desse luto. Inclusive, a gente teve já algumas conversas sobre luto aqui e apareceu bastante isso, Edson, que você está trazendo. Que, inclusive, para o enlutado, tem sido mais difícil, inclusive, esse processo, porque muitas vezes ele não pode compartilhar. Então, tem gente que vai para esse lugar, independente do estado, né, de onde ele está, de ele falar, porque daí eu sou estigmatizado, as pessoas não querem falar comigo. As pessoas, por quê? Porque tem um medo do contágio, mas o isolamento, então é menos, mas também aquela pessoa, porque assim, se minha mãe morreu de um ataque cardíaco, ou ela foi atropelada, tipo, a minha mãe, talvez não aconteça isso. É mais distante. Agora, a minha mãe morreu do coronavírus, isso é mais perto. É mais possível. Entendeu? Então daí é mais difícil de eu lidar. Então, essas pessoas, os enlutados, também eles estão mais isolados. Então, o luto, ele já é um processo solitário. E nesse caso, ele tem sido ainda mais solitário por isso, porque as pessoas representam algo muito possível, porque hoje a morte, a finitude, está escancarado, né? Eu vivo falando isso, está escancarado para a gente. Então, quando eu encontro uma vítima, fica mais perto. Entendi. E para vocês que são estudiosos desse assunto, estão olhando para eles, na opinião de vocês, isso é uma coisa, é quase como se fosse assim, a gente está deixando isso para depois, então uma parte, um grupo da sociedade vai deixar isso para depois, mas vai fazer? Ou você acha que a gente, assim, que é uma coisa que vai suprimir, vai virar aí um passivo emocional grande para essas pessoas? Você acha que isso? Eu pergunto isso porque para nós parece um pouco assim, será que a gente vai até essas pessoas e tenta ajudá-las a contar as histórias? Ou a gente espera com que elas estejam preparadas para contar e venham até nós? Então, queria muito ouvir vocês nessa lógica. A gente estava discutindo exatamente isso ontem, nessa rede específica de apoio psicossocial. Eu queria voltar a agradecer. Já são mais, nesse subgrupo específico, já são mais de 50 profissionais do Rio Grande do Sul ao Acre, literalmente. A gente estava discutindo exatamente essas várias dimensões e formas que as pessoas têm de lidar com o luto. O luto é muito particular de cada um. A forma como cada um vai vivenciar, e o Tom deve saber muito melhor do que eu, e tem tantos especialistas que têm participado dessas conversas aqui. E cada pessoa tem o seu tempo. Para uma pessoa, é fundamental, naquele momento, expressar, compartilhar do jeito que consegue, numa rede social. Tem outras que se silenciam, tem um tempo. Tem muita gente que a gente está acolhendo. Eu queria só destacar uma coisa importante. Nós, da rede, a gente não atende. A gente ampara, apoia, está junto com, a gente encaminha para profissionais especializados, serviços públicos, então as defensorias públicas, o CRAV, Centro de Referência e Apoio à Vítima, tem por aí os CAPs, tem tantos serviços públicos, como a Helena falou, a gente está aprendendo a revalorizar, né? A importância, vocês imaginam se a gente estivesse diante dessa pandemia, a gente não tivesse um SUS, uma rede CAPs, uma rede SUAS, e tantas outras redes para amenizar uma tragédia que já está nessa magnitude. Então, essas várias vivências do luto, elas são muito individuais, ao mesmo tempo em que, por isso a importância das redes. Eu queria convidar quem está nos ouvindo aí também a se integrar, e depois a gente passa os contatos todos aí, serão super bem-vindos, porque você oferecer subsídios, indicações, informações para a pessoa que está devastada naquele momento, que o mundo caiu, tá? Uma sensação muitas vezes de abismo. Imagina se várias pessoas que não perderam familiares já estão assim desnorteadas. Imagina para quem perdeu. Lembro dessa família de Belfort Roxo, por exemplo, que perdeu 4 familiares e no núcleo familiar fundamental a mãe e a avó, que eram os 2 arrimos de família, morreram. Ficou o avô com 86 anos hospitalizado e o Rafael. Então você imagina a importância que não tem referências, guias, dicas de serviços, amparo, escuta, acolhimento, para a pessoa se sentir, memoriais,
em diversas plataformas, com respeito a todas elas, né? Então, para a pessoa falar, não, isso aqui eu me identifiquei, essa música, essa poesia, esse silêncio, essa escuta. Então, reunir esse conjunto de conhecimentos, inclusive sair também dos conhecimentos tradicionais, muitos dos conhecimentos tradicionais e hegemônicos também levaram a gente a muitos dos erros cometidos até aqui. A gente tem muito que aprender nesse momento, por exemplo, com a resistência e com o conhecimento indígena. O Krenak tem falado muito nisso, né? Ele chegou a falar em algum momento, eu estou preocupado muito com o nosso povo e a população indígena está vivendo uma situação de calamidade. Mas me preocupa também, não sei se o homem branco vai poder superar dessa, porque a gente já passou várias e estamos aqui sobrevivendo. E eles têm uma série de conhecimentos de matrizes fundamentais, isso vale para várias outras matrizes de conhecimento, que nesse momento são muito importantes estarem sistematizadas, estarem reunidas, respeitadas e colocadas mais à disposição de quem mais está precisando nesse momento. E é um pouco do nosso esforço, da nossa rede, é esse esforço multidisciplinar, de nos fortalecer, também nos acolher, porque está todo mundo fragilizado, lidando com essa quantidade de temas, de questões, mas colocar à disposição, né? E acho que é um pouco do que cada um de nós está fazendo aqui. A gente não quer ficar fazendo sobre uma tragédia em curso. É legal, é importante fazer sobre também, fundamental, porque ele é terapêutico, como o Edson muito bem falou para as pessoas e tal. Mas, fundamentalmente, está junto com fazer em prol, ouvir, aprender também e colocar à disposição, porque as pessoas estão precisando muito nesse momento. O que eu queria acrescentar que é o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado para não atropelar a dor das pessoas, porque também às vezes a gente está tão apaixonado, entende a clareza, entende a importância do nosso trabalho, e daí eu atropelo o tempo da outra pessoa. Às vezes ela não está pronta ainda para falar e colocar no memorial. Então, eu acho que tem que respeitar. Então, eu acho que o nosso papel com todos esses nossos projetos é disponibilizar, é ser o mais claro possível, é fazer diferentes convites, que eu falo, no infinito, falar sobre a morte é indigesto. Então, eu tenho cinema, eu tenho jantar, eu tenho sarau, que daí eu vou convidando, a pessoa fala, cinema eu não vou, mas jantar eu vou. Então, eu acho que para o memorial e para tudo isso como é que eu vou mostrando diversos aspectos, mas que não atropele. Então, é um convite. Eu abro a porta e falo, você é bem-vindo. E eu vou fazendo diferentes convites, de diferentes formas, até o momento que a pessoa fala, estou pronta. Ou então, não, isso ainda me dói muito, eu não posso fazer isso. Então, a gente tem que respeitar. Então, eu acho que o nosso trabalho, hoje mesmo, recebi uma mensagem pelo Infinito, a pessoa, um profissional me perguntando, tem uma pessoa que está passando por isso, já faz 5 dias, ela não quer receber mais visita, ela não quer, o que eu faço? Falei, primeiro que eu não sou um profissional especializado para falar isso, mas primeiro certificar que ela está em segurança, mas principalmente respeitar a dor dela, respeitar o tempo dela. As coisas cada um tem o seu tempo de cura. O luto, ele é muito individual, ele é personalizado, então ele tem o seu tempo. Tem pessoas que no primeiro mês está super bem, depois de muito tempo que vai bater. Tem pessoas que vão viver bem, tem pessoas que vai demorar muito. Então é muito individual. Muito individual. Então, o que a gente tem que fazer é espaço de escuta, respeito ao tempo e sempre se colocar à disposição. Sempre se colocar à disposição. Essas várias formas de acolhimento, né? O acolhimento nesse momento é muito importante. Tem várias possibilidades de acolher, de apontar possibilidades, de caminhos, de amparos, é fundamental mesmo. Então. Eu queria compartilhar, que daqui a pouco a gente vai abrir para algumas perguntas, e eu estou vendo que tem várias pessoas que estão também envolvidas em projetos, depois a gente precisa trocar os contatos para ver como que a gente dá andamento nisso. O ano passado, no Festival Infinito, eu faço um festival também, e o ano passado aconteceu na Unibis Cultural, eu trago alguns convidados internacionais, eu trouxe um arquiteto o ano passado, o nome dele é Michael Murphy, ele fala construções, ele faz projetos de cura. Então, tanto hospitais, os hospitais pensando no planejamento da arquitetura, pensando na cura dos pacientes, mas também de memoriais. No podcast de hoje, eu falei sobre 2 projetos. E agora eu vou mostrar 2 fotos de 2 outros memoriais que ele fez, que eu acho que eu queria deixar esse incômodo já em vocês, Edson, você, Danilo, e você, Helena, porque eu acho que é para onde isso vai ser longo. É um processo, é uma cura, então é sem pressa.
mas eu acho que a gente, eu também gosto muito da história física, né, de um espaço físico. Então, que eu acho que é um caminho que a gente vai ter que caminhar ainda, percorrer, né? Eu só vou mostrar 2 slides de 2 projetos que ele fez. Na verdade, ele contou sobre esse projeto. Esse projeto foi o The AIDS Memorial Quilt. Então, na verdade, é o memorial que foi feito dessas colchas, de edredons, que eles pediram, na época da AIDS, em 87, que todas as famílias que tinham uma pessoa vítima da AIDS, que fizesse uma colcha em homenagem a essa pessoa e encaminhassem. E eles foram recolhendo para dar visibilidade também àquele número, que tinha uma história, tinha uma família por trás disso. E daí, um determinado dia, eles colocaram, depois se vocês procurarem esse nome e colocar no Google, vocês vão ver centenas de fotos, inteiro em Washington, na frente do Congresso, para dar visibilidade. Depois disso, viajando pelos Estados Unidos. O ano passado ele foi para São Francisco. Então, desde 87, ele vai viajando, que é a memória dessas pessoas. Então, assim, também trouxe essa concretude, que é lindo esse projeto. E tem esse outro projeto que ele está começando a fazer, que é o Memorial para os Mortos por Violência por Armas de Fogo, né? Nos Estados Unidos isso é gigante, o número de jovens por suicídio ou por atentados e tudo mais. Então, eles pediram para que as famílias mandassem, ou então eles enviavam uma caixa de acrílico para que as pessoas colocassem um item para representar essas pessoas. Então, eu colocava nessa caixa de acrílico, daí com essa caixa voltava para eles pegavam essa caixa de acrílico e faziam um tijolo de vidro, e daí eles começaram a montar umas casas, que inclusive ia estar na Bienal de Arquitetura de Chicago, umas casas de vidro, com cada tijolo um item dessa pessoa, transparente. Então, assim, por que vidro e transparente? Para mostrar também a fragilidade da vida, e cada uma estava lá e tudo mais. Então, assim, e ele fala muito sobre isso, né? Que são dar essa visibilidade. E são espaços de cura. No podcast hoje eu falei sobre o Museu do Holocausto, o projeto que ele fez em Londres, que é projeto, ele não implementou ainda, que é incrível, que são as pedras, uma coisa incrível, e o memorial no Alabama, como é que é o nome do memorial? Que todos os escravos que foram executados e tudo mais, é lindo, 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 lindo. Então tá aí. Então eu acho que eu queria só deixar esse chamado, que ainda tem muita coisa para ser feita. Acho que o que a gente está fazendo é o início, ele é lindo, ele é potente, ele é importante. Eu acho que quanto mais a gente se conectar, um aí junto e se amarrando e tudo mais, isso vai. E todos vocês que estão aqui, eu sei que tem muita gente com projetos. Eu acho que você buscou uma palavra aí, Tom, acho que é inspiração, né? São inspiradores, né? A gente precisa se inspirar também, porque está faltando respiro muitas vezes. A gente precisa criar respiros e inspirações, né? E eu acho que, inclusive, tem um papel social muito importante, né? Que não é só a cura, tem a cura, não é só não é a palavra certa, mas tem a cura individual do enlutado, que é ajudar ele nesse processo, pegar na mão e ajudar ele a atravessar esse deserto que é o luto. Mas também tem um papel social. O que nós vamos nos tornar como sociedade depois disso? Ainda mais, nem vou entrar na parte do governo, né? Mas como é que só antes de você... para essa transformação, o que a gente vai transformar? Então é muito importante um aspecto social, muito importante, comunitário. Tom, só antes de você passar para essas perguntas, eu queria fazer também uma referência muito especial, até porque a gente está falando de comunicação, a outra dimensão de heróis nesse momento, que inclusive nos colocou em conexão aqui, que são os jornalistas e comunicadores. Nas diversas instâncias, sobretudo aqueles sérios, seja da grande imprensa mais tradicional, consolidada e que está conseguindo se manter, né, e tá, inclusive se reinventar, seja também as várias redes de jornalistas comunitários, a rede de jornalistas das periferias, a própria Helena faz parte, com o trabalho, né, a revista dela faz parte. O trabalho de comunicação nesse momento, tanto para prevenção e defesa da vida, como a comunicação dessas várias iniciativas que a gente está conversando aqui, ele é absolutamente emergencial e todos esses profissionais, nas diversas instâncias, os sérios, né,
que estão combatendo também as fake news, estão fazendo um trabalho absolutamente importante, e foi justamente vários desses profissionais que nos colocaram em contato, né? A gente falou da Danila, o Edson tem feito algumas coisas por aí, a Helena tentou no trabalho. Então, se a gente não enaltecer e fortalecer também essas pessoas que também estão fazendo com precariedade, se expondo e tal, para potencializar as nossas atividades, eu acho muito importante reforçar o papel que tem desempenhado. Sem dúvida alguma. Realmente, assim, e é bonito ver toda essa interdependência, né? Está tudo conectado. E a gente, cada vez com essa clareza, a gente se conectando, vai ficando tudo muito mais poderoso. Inclusive, todos os movimentos e as pessoas que estão aqui, envolvidas ou não em movimentos, que é justamente estar podendo acolher as pessoas que estão próximas, se colocar à disposição. De alguma forma, todo mundo pode se conectar e dar mais poder. Vamos abrir para perguntas? Posso fazer uma pergunta, Tom? Oi? É a Tati. Oi, Tati. Posso fazer uma pergunta? Pode. Logo no início do Sarau, o Tom convidou, era o professor, aquele do Comunidade Compassiva do Rio de Janeiro, como que era o nome dele? Alexandre, né, Tom? Alexandre, é um enfermeiro. A gente faz parte do projeto no Rio de Janeiro de comunidades compassivas, na Rocinha e no Vidigal. Isso. Ele comentou que lá no Rio de Janeiro já havia, até por conta das comunidades serem muitas em morros e ter a questão das vielas, tal. Eu sei que em São Paulo nem todas têm tanta essa questão das vielas, dos morros tão íngremes, mas ele comentou muito que já normalmente fora da pandemia já é uma questão conseguir tirar um corpo, levar para o IML, voltar para velar. Não existe esse acesso, essa entrada do Estado nas comunidades num fluxo normal, digamos, de morte, né? E agora isso se tornaria um grande problema ainda maior por conta do risco de contaminação também. As famílias já estariam sem esse acesso normalmente, agora era uma questão. E somado a isso, a gente tem visto que tem aumentado muito o número de pessoas morrendo em casa. Eu imagino o impacto disso numa comunidade, né? Então, eu queria perguntar para o Danilo e para a Helena se eles já estão percebendo esse tipo de problema, de questão, se já tem alguém se mobilizando. Eu vi uma matéria sobre Paraisópolis que eu fiquei muito impactada, que eles tinham contratado com dinheiro, né, da própria, acho que era do G10, né, de comunidades, de líderes comunitários. Eles estavam se paramentando, até contratando médicos e uma UTI, uma ambulância para ficar dentro da comunidade para resgatar essas pessoas, sem total participação de político ou de Estado, né? E aí eu queria ver como é que está acontecendo em São Paulo isso nas comunidades que vocês frequentam. Pode? Tati, a gente tem visto, na verdade, que a pandemia funciona como uma lupa um pouco, assim, porque é isso, as coisas que já existiam ficam superdimensionadas, né? E a gente acaba ficando inescapável falar sobre elas, mas esse problema das vielas aqui em São Paulo também é uma questão, né? A gente tem uma diferença com o Rio, eu acho, que na verdade, enfim, tem muitas coisas diferentes, mas tem um elemento aí que ele pode ser muito perigoso, que é a gente tem uma segregação espacial mais rigorosa entre centro e periferia, de maneira que o que acontece na periferia pode passar muito tempo isolado do centro, né, e da gente discutir e passar muito tempo invisível. Mas essa situação, por exemplo, da mobilidade, da locomoção, dos becos, das vielas, da chegada de socorro, da entrada de ambulância, das condições infraestruturais, de infraestrutura urbana mínimas para passar por isso de maneira menos exposta, também são um grave problema aqui em São Paulo. Tem piorado, a gente tem, inclusive, enfim... Tem relato, eu tenho acompanhado, por exemplo, comunidades que são barracos de madeira, né? Numa delas, por exemplo, uma situação é super difícil, porque daí falece uma senhora no barraco de madeira, que é um cômodo. As outras pessoas não podem ficar dentro da própria casa. Aí você tem que fazer um acolhimento, demoram para vir buscar, na verdade, né, essa pessoa que faleceu. Aí a gente fica 12, 20 horas tentando dialogar com as pessoas que estão péssimas, que estão desesperadas, que estão,
enfim, perdendo alguém e nessa situação. Então, assim, tem umas coisas que são super drásticas, na verdade, que estão acontecendo. E a gente vê que a auto-organização das comunidades é a única saída, porque a chegada do Estado tem sido muito lenta, muito lenta. Assim. A gente... acho que o caso de Paraisópolis, ele expressa um pouco essas iniciativas que vão acontecendo, né? Em Paraisópolis tem... Isso foi depois que chegou, inclusive, o aporte do G10, mas antes, você já tinha, por exemplo, o pessoal da Fazendinha no Jardim Colombo, fazendo arrecadação, distribuição, você já tinha pessoas se movendo, porque assim, é isso, a fome está super grande, super grave, e do ponto de vista da saúde, a gente vai tendo que também se organizar da maneira como pode, porque a gente viu essa depredação do SUS, né? Então, por exemplo, em algumas ocupações a gente vai tentando fortalecer as mulheres, para que elas possam ajudar a gente a, sei lá, conduzir, disseminar na comunidade o maior número de conhecimento possível, né, o maior conhecimento possível sobre como mitigar os riscos dessas situações. E isso também chega na sua outra questão sobre as pessoas que falecem em casa. Eu sou a gente tem esse grupo de mulheres na Zona Sul e dentre elas algumas que são professoras de EMEIs e CMEIs, né? Creches infantis públicas que estão fechadas agora e que ficam em regiões muito, muito pobres da cidade, né? A gente tem 3 companheiras que dão aula na Vila Calu, em regiões do Jardim Ângela, regiões que estão muito afetadas, regiões que têm muitos problemas de infraestrutura e que em alguns lugares a escola é o único equipamento público, é a única face do Estado que chega na comunidade, que está fechada. E a gente começou a discutir, a gente começou a fazer um trabalho de ligar para as famílias que a gente sabia que estavam mais vulneráveis. E a gente está preocupado, inclusive, com as crianças, porque, por exemplo, as crianças estão vendo. As crianças estão vendo seus entes queridos falecerem em casa sem atendimento. Muitas vezes. Na quinta-feira, não querendo fazer um jabá, mas acho que é um serviço interessante, na quinta-feira a gente vai receber uma psicóloga, Luciana Mazorra, que a gente vai falar sobre o luto infantil na época do coronavírus. Cara, isso é super importante. Porque além do luto e as perdas, elas também têm um luto da rotina, um luto de ir para a escola, um luto de todos os lutos, né, que elas estão sem entender. Então a gente vai falar sobre isso, acho que vai ser uma conversa bem importante, vai ser na quinta-feira. Olha, super importante falar sobre isso, gente. Só para tem inclusive uma galera fazendo, a gente está estimulando as crianças a fazerem desenhos, coisas que se expressem, porque estão muito sofridas também. E é isso, tem casos críticos. Você mora com uma pessoa, a pessoa não conseguiu. Quer dizer, que experiência é essa, né? Como que vai ser para essa criança? Acho que tem outra pergunta aqui. Tom, posso fazer uma pergunta? Oi, Tânia, pode falar. É um pouco, talvez, direcionada a você, a questão do guia, dos rituais de despedida. Eu gostaria de pedir a licença para fazer essa pergunta, porque eu estou vivendo uma situação. É uma pessoa que está partindo, né? Acho que é questão de horas, de dias. Não é não é pelo coronavírus, né? Então ela está em cuidados paliativos, a família toda ali no quarto e tal. Mas eu fui pensar, uma pessoa muito querida por um grupo que eu vivo, e eu fui estudar bem o guia, né? Agora, eu também trabalho com enlutados, eu concordo e estou buscando ajuda, porque o não atropelar a dor do outro. Nós estamos vivendo um momento que tudo está muito rápido. Eu fui ontem procurar saber como está a questão de velório em Brasília. É possível, sim, 10 pessoas por 2 horas, se não foi por coronavírus. Sim. Mas a minha pergunta é: como abordar essa questão? Ou abordar com alguém da família, ou a gente espera acontecer? O que vocês me sugerem? De novo, eu sou especialista nas conversas.
O que eu imagino é, viva o que está acontecendo hoje. Pergunto o que a pessoa precisa de acolhimento agora, neste processo. Como eu posso te acolher agora? Qual a sua maior dor agora? Porque essa é uma preocupação sua, talvez não seja da família. Então, eu acho que não precisa antecipar essa conversa. Ela é sobre um ritual, ainda mais é um ritual hoje simbólico, né? Os rituais são simbólicos. O ritual virtual, o que a gente ganha com ele é atemporal. Ele pode ser feito no velório, ele pode ser feito 3 dias depois, 10 dias depois. Então, não precisa ter pressa para isso. Então, acho que eu focaria hoje o que essa pessoa precisa. Então, acho que eu focaria assim, qual é a tua dor hoje? Como é que eu posso fazer o seu dia um pouco menos difícil hoje? Focar nisso, só. Eu acho que, inclusive, isso tudo que a gente está vivendo é um baita exercício de trazer para a presença do agora. Agora, o que eu posso fazer agora? Não precisa se antecipar. É a sugestão. Não sei se o Edson, Danilo, alguém... Foi ótimo. Mas eu acho que eu focaria no agora, no que é agora. Eu tenho um absoluto respeito pelo trabalho do Tom, que eu já conhecia antes dessa história. Né? Eu tenho me fugiu o nome completo da doutora Ana... Ana Cláudia Quintana. Ana Cláudia Quintana, uma grande referência para nós. Não à toa, nós passamos a incorporar materiais de vocês na nossa rede, entre várias outras referências. O Guia dos Rituais de Despedidas Virtuais é um deles. Eu recomendo a você, Tânia, também dar uma olhada, download grátis. Tá logo no abre da nossa página do Memorial, o guia que a gente traduziu, muito bonito, delicado e abrangente para pessoas que perderam entes queridos em tempos de Covid especificamente. E, inclusive, para pessoas que já estavam enlutadas e têm que ressignificar o luto em tempos de Covid. É um guia feito por 9 especialistas espanholas, altamente especializadas no assunto. Tem outros materiais que nós temos disponibilizados também, junto com o guia aqui do Infinito ETC. Acho que esse tipo de informação, nesse momento, pode justamente fazer aquilo que o Tom estava falando e reforçou agora. Oferecer possibilidades, respeitando, acolhendo cada perfil de cada pessoa, o tempo, a forma, que ela vai poder utilizar uma ou outra coisa, uma outra baliza, acessar um ou outro caminho para abertura, para ressignificações. Né? Aí também parte do nosso trabalho, da nossa rede, na medida do nosso possível, além de oferecer as redes de serviço público ligadas ao apoio psicossocial, assistencial, etc. Em alguns casos, infelizmente temos tido uma rede mais crescente, colocar à disposição profissionais específicos que nós confiamos e temos feito um processo de discussão permanente e de troca de materiais referenciais. A gente fez um drive com materiais como esses guias e tantos mais, para colocar à disposição de qualquer um. Então, entrando na rede, depois a gente possa até ver uma forma de disponibilizar esse drive por aqui. Porque é um drive para as pessoas baixarem, tem vários materiais sobre a questão indígena, a mulher, a criança, o autista em tempos de Covid. Tem uma série de abordagens sendo feitas, tem grandes instituições que estão reunindo isso, que são sérias e confiáveis, como a Fiocruz, como a Brasco, como tantas outras. A gente está compilando o que tem de melhor, depurando e colocando à disposição de todo mundo. É tudo gratuito, é para baixar, para se utilizar e para ter referencial. Amanhã eu vou subir Obrigada. Esse vídeo, vai ficar disponível no nosso canal do YouTube e tudo mais. Eu vou depois compilar, receber todos os links e vou colocar lá, onde junto com o vídeo vai ter os links lá presentes. Tá? Mais alguma pergunta? Quem tem mais perguntinhas? Érica. Olá, meu nome é Érica Zambuja, eu faço parte do projeto Santinho, não sei se algum de vocês já ouviu falar, e eu estou super feliz de entrar em contato com vocês e de ver a cara das pessoas que eu já estou acompanhando o projeto, e a gente precisa mesmo fazer uma rede de parcerias, acho que cada um tem um aspecto importante e super relevante, e acho que a gente tem que unir essas forças. O Santinho, não sei se vocês já sabem mais ou menos como funciona, mas é um grupo de psicanalistas que se reuniu para ajudar na elaboração de um luto, né, que está sendo feito agora de uma maneira
muito, muito cruel, né? Sem despedidas, sem rituais. Enfim, acho que está todo mundo rondando sobre esse tema e cada um trabalhando da sua forma, né? E dentro da perspectiva que a gente entende que é do nosso trabalho. Então, acho importante que a gente se conecte mais. A gente está tendo dificuldade de chegar até os familiares das vítimas, e acho que isso é muito importante. Nosso trabalho é totalmente gratuito, são voluntários, psicanalistas, pessoas que estão acostumadas a trabalhar, né, em situações de luto. Então, assim, gostaria muito que a gente se unisse, gostaria de parabenizá-los. Admiro o trabalho da maioria que eu conheço aqui e acho que a gente pode fazer um trabalho conjunto. Acho que quanto mais projetos aparecerem, a gente vai aprendendo mais a lidar com isso, que é uma situação muito inédita, né? Jamais passamos por isso na humanidade. Érica, é um prazer enorme te conhecer pessoalmente, parabenizar pelo seu trabalho. Você deve ter visto que na nossa página do Memorial a gente já divulgou umas 4, 5 vezes. Até parabenizar o trabalho da colaboradora de vocês, a Marília. Incansável. Marília Velano. Um abraço para ela. E convidar você e a Marília, desde já, a se integrar nessa nossa rede, no próprio grupo de apoio psicossocial, porque aí se intensifica melhor a troca de informações do que a gente puder. É isso, é mais um serviço, mais um apoio, mais um amparo gratuito, bonito, com uma rede de profissionais sérios por trás. É exatamente isso que você falou, Érica. A gente está junto, né? Nos fortalecendo, e para cada um que está lidando com... Então, infelizmente, todos nós estamos em contato hoje com alguém que está em sofrimento, uns mais, outros menos. Tem essa variedade de mecanismos, suportes, amparos a oferecer, para que cada uma possa fazer uso da melhor forma. Acho que contribuir da forma, né, que sabemos trabalhar, assim. Muito bom. Érica, depois vamos trocar os contatos, me manda, quero saber também mais do projeto, para a gente poder divulgar também no infinito, a gente poder dar visibilidade. Acho que a gente tem que dar visibilidade. Ótimo. E acho que o que o Tom disse é muito importante, né? A gente, como psicanalista, sabe a importância do tempo, né? Do tempo de cada um e do momento. E a gente realmente a gente quer trabalhar, a gente quer entrar em contato com essas pessoas, disponibilizar o nosso trabalho, mas eu acho que a gente tem que entender também e suportar um pouco essa angústia, né, e o tempo de cada um, porque vai aparecer, né, a gente sabe que o que nos espera não é nada bom, então a gente tem que estar preparado, e eu acho que esse tempo de preparação a gente pode fazer todos juntos também, né, e um contribuindo com o outro, né, com a experiência que tem, enfim, acho que é isso. Queria só falar também, Érica, que legal te ver aqui, estava te procurando você aqui no Zoom. A gente também ganhou cara, né? É importante que a gente também tenha cara. Eu acho que é isso. A gente não é só um e-mail, né? Exatamente. A gente então, tem fico voz. feliz de a gente estar agora mais conectado, enfim. Quero saber mais do desenvolvimento do projeto de vocês, como as coisas estão evoluindo. Estou bem feliz de estar conectado, né? Danilo, claramente um hub aqui, um hub de conexões. Então, bem feliz de estar conectado com vocês. Obrigada. Parabéns. Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta mais? Eu estou vendo que o Irineu está aqui, o Irineu está ali, eu peguei ele pegando as coisas. O Irineu, ele tem um projeto também do luto, Sem Pressa para Viver, também. A gente também está conectado. O ano passado ele participou do Festival Infinito, ele fez um vídeo para o luto infantil, lindo. Bem-vindo, Irineu. Já falou alguma coisa sobre o teu trabalho? Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta para o pessoal aí dos Inomináveis. Se existe essa coisa que você falou aí de tangibilizar o memorial, né, de transformar numa coisa que consiga mobilizar. Eu sou publicitário e minha área é comunicação, então eu sempre estou olhando com esse olhar. E eu tenho um desejo muito grande de um projeto de transformar isso talvez num documentário ou tangibilizar no memorial, que é o que você falou. E eu queria saber do pessoal dos Inomináveis se eles têm algum desdobramento desse projeto nesse sentido, de transformar isso em alguma coisa... acho que memorial não só ali na internet, no virtual, mas uma coisa real, se isso existe essa vontade, esse desdobramento. Na verdade... o começo desse projeto assim surgiu
enfim, como eu falei, né? Eu sou uma pessoa que faz coisas em espaços públicos, então a minha primeira forma de expressão está nesse lugar, então tem várias ideias de como fazer. Eu estou pessoalmente trabalhando com o meu time para uma proposta de um memorial físico. E o conceito principal, assim, para mim está bem claro já, que o coronavírus ataca essa nossa capacidade de respirar. Isso é uma coisa assim que é muito duro de pensar, é muito duro se colocar nesse lugar onde o ar te falta. Então, o conceito do memorial que eu estou desenhando junto com o meu time é essa ideia de ter um espaço onde o ar ele entra, o ar ele está sempre presente, o ar nunca te falta. E que também não é necessariamente só sobre o vazio que falta, mas sobre celebrar, né, como assim, talvez o meu maior aprendizado até o momento. Estou ouvindo vocês falarem e aprendendo bastante. O meu maior aprendizado até o momento aqui nesse projeto Inumeráveis é que as histórias elas penetram no coração no lugar onde os números não conseguem. E as histórias estão penetrando, né, no coração das pessoas. Quando eu falo 200, 300, 400, não penetra. Mas quando eu falo Edgar Fará, dono de um Fusca bege de 1972 que ele usava para ir buscar os sete netos na escola, assim, penetra num lugar diferente. Então, é muito mais, o memorial que eu vou propor tem muito mais fisicamente, tem muito mais a ver com essa celebração dessa vibração da vida que existiu, da vida que deixou uma marca, uma história. E a gente já divulgou isso em outros lugares, porque a gente já tem um começo, vamos dizer assim, dessa ideia, mas nos próximos dias, provavelmente a gente já começa a divulgar algumas imagens do que a gente imagina, assim. Enfim, muito feliz agora de estar mais conectado com essa rede, porque também eu posso compartilhar com vocês e a gente também entender, assim, como que os aprendizados de vocês, de alguma maneira, podem ser incorporados num projeto que tem uma cara mais... Sim, estou aprendendo muito. Se conectar com vocês me faz aprender mais e eu quero continuar nesse fluxo de rede para propor uma coisa que seja o mais relevante possível e, enfim, que colabore não só com o luto individual, como o Tom falou, mas com a nossa conexão, né? Conexão com o que está acontecendo de verdade lá fora, assim. Que é um pouco impossível, né? Você se conectar com tudo, mas o que a gente quer é que as pessoas possam se conectar mais com a verdade do que aconteceu, né? O que está acontecendo agora, e no futuro, quando existir um espaço físico para isso, ou como eu imagino, são vários espaços nas capitais brasileiras, que as pessoas possam se conectar com o que aconteceu para a gente lembrar, não esquecer, manter os aprendizados, entender como foi importante, né, ter um sistema único de saúde, como foi importante ter pessoas que estão preparadas, né, para ajudar a gente a lidar com o luto, para entender como as distâncias sociais, assim, agravaram a situação. Enfim, para a gente não esquecer dos aprendizados que a gente teve. Pegar esse gancho do Edson para complementar uma coisa muito importante. Essa palavra que você falou muito forte, muito importante, Edson, uma conexão, né? E aproveitar para responder também ou sugerir uma plataforma mais, digamos assim, um espaço a mais catâneo. Tem muitos grupos de familiares, grupos de apoio mútuo entre os próprios familiares começando a se formar também. Isso eu acho uma outra dimensão muito importante. Temos exemplos históricos diversos, né? As madres, abuelas, os hijos, netos, tem as mães da paz da Turquia. Hoje mesmo se completam 15 anos das Mães de Maio aqui do Brasil, tem uma rede de familiares. E muito provavelmente, na verdade, a gente já está observando a criação de grupos de apoio mútuo e de amparo entre familiares. Isso na elaboração do luto, e pensar, Irineu, estar junto com essas pessoas, produzindo documentários, vídeos, outras, né, poesias, música, isso eu acho uma coisa muito importante historicamente, tem diversas expressões disso. Por exemplo,
na história da elaboração do luto, tem grupos de oração, grupos espiritualistas. A gente tem dos grupos que integra a nossa rede, é o GAEP, que é um grupo de apoio a pessoas enlutadas do Mato Grosso do Sul, que tem uma inspiração espiritualista também. Então, a gente tem buscado lá no memorial juntar de forma ecumênica, sem qualquer direcionamento para esta ou para aquela religião, esses grupos de apoio, tanto entre os próprios familiares, fortalecer, como os grupos de diversas expressões, porque o conforto espiritual, nesse momento, né, a gente está em trabalho de conjunto com a Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Aires, saudar a memória do Dom Paulo, né, na figura do Paulo Pedrini, que tem ajudado muito nisso. Então, a gente tem reunido mensagens de diversas expressões e credos, cristãs, católicas e evangélicas, do candomblé, enfim, das diversas expressões espíritas, enfim, que é uma das dimensões, muito relato que a gente tem recebido de pessoas culpadas por não estar conseguindo fazer o ritual à altura da forma da sua tradição familiar, espiritual. Então, apresentar possibilidades de pessoas que estão passando pelos mesmos dilemas e culpas se reconhecerem, se fortalecerem, se ampararem, se reencontrarem na mesma dificuldade, portanto, se fortalecer e se reinventar. Ao mesmo tempo, palavras de conforto espiritual, de reelaboração das diversas expressões e credos, nesse momento me parece absolutamente fundamental, e aí as linguagens audiovisuais, as correntes de zap das redes sociais cumprem um papel decisivo, porque essa mensagem chega, esse testemunho chega e conforta. Excelente. Em um dos encontros que a gente teve aqui no Sarau, eu recebi o Rodrigo Luz, que ele é o presidente da Fundação Elizabeth Kubler-Ross, aqui no Brasil. E uma das falas que ele trouxe, porque tem aparecido muito isso da culpa, né? Isso faz parte do luto. Muitas vezes tem muitas culpas envolvidas. E uma das culpas tem sido essa, de eu não poder ter homenageado, de eu não poder estar com a pessoa, de eu não poder ter feito o velório da forma que eu gostaria, esses não poder. E ele falou uma coisa muito poderosa e muito bonita, que eu acho que tem que ser espalhada para a gente ter essa resposta, essa fala, que é o seguinte: não resuma a história desta pessoa que você ama ao dia da morte dela. Não resuma a isso. Existem toda essa história de tudo que vocês viveram. Então não fica apegado só a isso que você não fez. Olhe para tudo que foi feito. Olhe para tudo que também foi celebrado. Não fica olhando só para isso. Então é importante ajudar a pessoa a olhar o todo, que não é só isso, né? Que a gente fica pensando, isso eu não pude, mas teve um monte de coisa que você pôde. Então também vamos olhar também. Não minimizar essa dor, realmente é doloroso. Então não no sentido de falar assim, não é importante, não é isso. É só no sentido de ajudar a pessoa a ampliar o olhar. Onde preencher esse espaço de todas as coisas bonitas que aconteceram. E que as histórias que aconteceram. Da vida que foi vivida. Então, não só esta pequena parte, né? Isso que é importante. Pessoal, eu vou sugerir, a gente colocou aqui hoje no chat, acho que foi o Sarau que a gente mais colocou links e coisas no chat hoje. Então, se alguém foi acompanhando, tem vários links que a gente colocou, das redes e tudo mais. Eu coloquei o link dessa palestra do Michael Murphy, que é incrível essa palestra, ele trouxe coisas muito bonitas, muito inspiradoras, em todos os contatos, etc. E eu queria agradecer muito, foi uma delícia, tinha certeza que ia ser bom, mas foi muito melhor, foi muito informativo, foi muito gostoso estar com vocês, então muito, muito obrigado. Estou falando a ordem aqui das pessoas que estão na minha tela. Danilo, muito obrigado. Obrigado, Helena. Obrigado, Edson. Foi importante. Seguimos juntos. Eu acho que vai ser longo isso. E vamos seguindo. Acho que está sendo bonito e vai ser mais bonito ainda. Acho que vamos se fortalecendo e vendo, e ouvindo. E eu tenho mais ideia, certeza que muitas pessoas que estão aqui vão se conectando. E Érica com seu projeto, Irineu e outros todos. Obrigado a todos vocês. Muitíssimo obrigado, Tom, pelo convite. Danilo, Helena, Érica, Irineu, enfim, todo mundo que veio. Estou bem feliz mesmo de estar aqui conectado com vocês e me sentir conectado com vocês, sentir que eu já conheço vocês.
por favor, vamos, assim, sintam-se muito à vontade também para conectar comigo, e concordo demais com o Tom, assim, toda vez que alguém fala para mim, e aí, o que você está achando da repercussão, eu penso assim, gente, assim, a gente acabou de começar, ainda tem um trabalho muito amplo pela frente, toda vez que eu estou trabalhando, né, no que a gente está fazendo, está sempre olhando para o longo prazo, do quanto de tempo a gente precisa colocar de energia para esse processo inteiro acontecer. Então, muito feliz de estar aqui conectada com essa rede tão especial e com pessoas assim, tão capazes, olhando para esse assunto também. Muito obrigado. Obrigado. Helena, você quer falar antes aí, querida? Agradecer? Afunda aí. Eu quero agradecer só, gente. Eu acho que isso é árduo, o trabalho, né? A gente fala muito de cuidar, de acolher, e a gente também precisa estar cuidado e acolhido para conseguir continuar acolhendo e acolher, e cuidar e fortalecer. E acho que quando a gente se encontra entre pessoas que estão produzindo iniciativas com essa perspectiva, a gente também se cuida, se fortalece, se acolhe, aprende, troca, né? A rede tem sido essa grande troca para mim também, tem me ajudado, inclusive, a auxiliar pessoas, né, na troca, com parceiros e parceiras que vão dando ideias, né, intercambiando materiais, essas coisas todas, conectando com pessoas novas. E esse momento hoje, acho que se soma a esse processo para mim. Assim. Então, eu queria agradecer também demais pela porta aberta, pela acolhida, pela porta ou janela, né? Que agora é tudo essa janela do computador, do celular. E os abraços suspensos ficam entregues aí, por hora adiados, mas materiais nas coisas que a gente vai fazendo e fortalecendo juntos. Obrigada, gente. Obrigado. Helena, eu queria deixar os meus projetos aqui que a gente faz no Infinito, que a gente tem todos esses projetos, o Cineclube, o jantar, as conversas, tudo que eu tenho feito hoje, tudo virtual. Se você achar que essa linguagem a gente consegue levar para criar grupos na periferia, que poderia ajudar e fazer grupos específicos, fazer um filme ou fazer uma conversa com as periferias, a gente monta, eu estou super disponível e vou adorar fazer isso. Ai, Preto, eu quero sim. Sabe que eu queria só falar uma coisa, me perdoe, gente, que é o seguinte, esse tanto de link aqui não podia ficar também num comentário lá no YouTube, na hora que subir o vídeo, para a gente poder pegar e também passar para outras pessoas? Sim, vai estar tudo lá. Excelente. Vai estar tudo lá. Tá? Então, vamos falar, Helena, me coloca à disposição da gente ver o que pode fazer, a gente testa, ver com esse formato, para ver se funciona, a gente faz alguma coisa juntos também, tá bom? Para levar para... Aproveitando esse gancho do Tom aí, também estou extremamente à disposição, Helena, se a gente, né, e o nosso grupo de voluntários puder colaborar com a rede específica que está aí exatamente nessas pontas, estou super à disposição. Eu acho que vai rolar uma reunião depois, fora Acho que sim. Gente, depois vocês podem ir embora da trabalho agora. E a gente continua aqui. Vão rolar várias. Até aproveitar esse gancho. Obrigada, gente. E um beijo. Queria saudar, parabenizar muito você, Tom, e toda a equipe do Infinito, que tem sido, já falei e vou reforçar, além de ter sido um presente da Camila, mas tem sido uma gratíssima surpresa, um alento profundo nesse momento tão difícil. Então, agradecer do fundo do meu coração, até um pouco comovido. Agradecer ao Edson pela iniciativa belíssima e toda a equipe do Inumeráveis por estar fazendo esse trabalho tão importante também, que venha se somar, reforçar a importância da gente estar junto, inclusive articulando todas as iniciativas e plataformas e linguagens memoriais, porque, né, como eu já falei, toda vida importa, todo luto importa, toda expressão, possibilidade de expressão do luto e da memória nesse momento, do jeito que é possível, que é necessário, inclusive o silêncio, que comporta muita coisa, o silêncio, né, é muito importante. Então, me saudar, agradecer também, viu, Edson? Então, um abraço para você e toda a equipe aí também. Mas, sobretudo, mais não, né? E, sobretudo, de forma bem comovida mesmo, agradecer a enxurrada de solidariedade, a pandemia de solidariedade que a gente está
também, ao mesmo tempo, no meio de tantas outras pandemias tão cruéis, tendo a oportunidade, infeliz e felizmente, de se deparar, de se conectar, de se fortalecer, especialmente de mulheres que se mostram absolutas gigantes nesse momento. Então, eu não vou citar a Alina, a Aline, as várias Alinas e Alines e Elisianas e tantas outras e Helenas, porque eu cometeria um monte de injustiça. Como eu disse, a rede hoje diria que tem cerca de 200 profissionais, voluntários, militantes, de jornalistas, muitos psicólogos, assistentes sociais e tal. E, inacreditavelmente, mais de 80% são mulheres. Assim como as mulheres estão na linha de frente do cuidado e do salvamento de vidas. A nossa frente, nossa rede, tem esse duplo objetivo, a defesa e poupar mais vidas. Então, a gente tem feito uma série de materiais informativos também, junto às redes de jornalistas periféricos, comunitários, para poupar vidas, salvar, orientar como as pessoas podem e devem se tratar dentro de casa nesse momento que acabam os hospitais, e por aí vai, campanhas de arrecadação e tal. E, por outro lado, o amparo e o apoio psicossocial daqueles que, infelizmente, já perderam seus entes e estão aqui devastados e precisam mais do que nunca do nosso apoio. Então, eu queria só agradecer, a palavra é gratidão, essa palavra tudo, a essas mulheres, fundamentalmente, e a todos e todos, né? A Lu, o Thiele, as trans, LGBTQIs e os LGBTQIs e todos que estão nessa rede, porque tem sido gigantes, tem sido um alento profundo, né? Uma pandemia de solidariedade também, de disposição, de entrega, que emociona, que inspira e que dá força para a gente enfrentar esse vendaval e atravessar esse pesadelo. E com a certeza de que depois de tudo isso, realmente nada vai ser como antes, porque com essa enxurrada de amor, de cuidado, e espero que todos nós atravessemos isso, a gente vai se reinventar, vai ter se reinventado de uma forma melhor, mais bonita, mais solidária. Obrigado, Tom, sem palavras, viu? E a todos vocês e todos vocês. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Um beijo. Até mais. Quem puder venha na quinta. Amanhã tem um jantar e na quinta tem luta infantil. Tá bom? Valeu, querido. Beijo. Tchau. Beijo.